O imediatismo me fez acumular mais de 18 mil reais em dívidas. E nesse vídeo eu vou te contar como isso aconteceu. Bom, vamos partir do princípio. Eu vim de uma família humilde, nunca tive muita coisa, nunca tive muito conhecimento sobre educação financeira, sobre organização financeira. Os meus pais nunca tiveram essa organização, nunca passaram isso pra gente. E eu fui criada num meio assim que ganhou, gastou e enfim, nunca tive tanto esse conhecimento de organização financeira. Isso, contando com a vida humilde, a gente também passa algumas vontades de ver outras pessoas, outras crianças tendo coisas que a gente gostaria de ter. E aqui eu não estou dizendo que eu fui uma pessoa necessitada que nunca teve nada na vida, mas sim eu passei bastante vontade de muitas coisas. E não era de, ai meu Deus, vontade de comer um biscoito. Não, era vontade de criança, né, gente? Tipo, você vê fulano ter uma roupa tal e você também queria ter, mas você não tem condição. Enfim, contextualizando, tá? O passado. Quando eu comecei a trabalhar no ensino médio, eu era estagiária. Depois eu fui ficando mais velha, e aí fiz 18 anos, e fui trabalhar de carteira assinada, e comecei a ter cartões de crédito. E aí, quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu comecei a comprar tudo que eu queria sem pensar. Por exemplo, eu não pensei, olha, se eu recebo 1.200, eu preciso deixar um dinheiro guardado, eu preciso ter um dinheiro sobrando para emergência, eu preciso calcular os meus gastos para caber nesse 1.200. Não, eu ia gastando. Com os cartões de crédito, eu gastava mais ainda do que o meu salário. Por quê? Eu tinha um cartão de crédito, poxa, então eu ia lá e fazia um monte de parcelinha. E aí eu comecei a fazer mais cartões de crédito. Gente, eu tinha muito cartão de crédito. E nisso aí eu tinha 18, 19 anos. E aí eu comecei a me enrolar para pagar os cartões de crédito. Às vezes eu tinha, sei lá, 2.000, mais de 2.000 reais de contas e o meu salário era de 1.200, 1.300. Como que eu resolvia isso? Eu pagava um cartão, pegava o cartão que eu paguei para pagar outro cartão. E assim eu fui me enrolando. E aí isso me ajudou por um tempo, eu conseguia me virar assim por um tempo, mas de repente vai aparecendo juros. E aí eu comecei a parcelar as faturas dos cartões, e aí mais juros. Só que enquanto eu estava parcelando as faturas dos cartões, eu não parei de fazer compras. Eu continuava comprando coisas. E foi assim que eu parei de pagar os cartões e meu nome foi parar no Serasa. E eu não estava nem aí, para ser sincera, porque eu era bem consequente, pensando agora. Comecei a usar os cartões do meu irmão. E essas dívidas que eu tenho aqui, em grande parte, são de cartões dele. Essas dívidas que eu calculei não está inclusa. Eu acho que eu tenho 3 contas no Serasa atualmente. Não estão inclusas essas 3 contas, tá? Então, minha meta esse ano ainda não é limpar o meu nome, é quitar essas dívidas que eu tenho no momento para depois limpar o meu nome. Porque essas dívidas que eu tenho agora eu não posso deixar caducar, porque elas não estão no meu nome. Elas estão no nome do meu irmão. Aí tem um empréstimo que eu peguei de boca com uma amiga, tem parcela do meu computador, mas enfim, vamos por partes. E foi assim que eu fui me endividando. E é onde que o imediatismo entra nessa história toda. O imediatismo entra no fato de eu nunca pensei na urgência das compras que eu fiz. Tudo que eu comprei, eu nunca pensei, eu preciso disso agora, é urgente, eu não tenho outra saída. Eu nunca pensei assim. O meu pensamento era: eu quero, eu trabalho, eu mereço, eu nunca tive, agora eu vou ter. Que isso me trouxe até onde eu estou. E onde eu estou? Com 23 anos endividada, com nome sujo e com a cabeça a mil. Por isso eu fiz um vídeo falando do ano do cão. Esse 2026 vai ser o meu ano do cão, se Deus quiser. Eu vou manter aí a minha frequência, me esforçando, trabalhando para quitar essas dívidas. Nesse meio tempo, gente, é, vou te dar bons exemplos aqui. Quando a gente veio morar aqui, a gente não tinha móveis e tudo mais. A gente tinha uma cama, que é essa daqui, que até hoje a gente usa, e ela tá bem quebrada, por sinal. Tinha um fogão velho, que era da avó do Gabriel, e era um fogão de 6 bocas, que funcionavam 2 bocas. A geladeira, a gente usa até hoje, a geladeira é ok. Tinha uma televisão velha também. Essa casa que a gente mora de aluguel tinha uma pia que estava quebrada na cozinha, não tinha armário.
O vaso do banheiro tinha vaso, mas era um vaso daqueles mais antigos, a descarga antiga. Não tinha uma pia com armarinho no banheiro, a gente não tinha sofá. Quando a gente veio morar aqui, eu tinha sido demitida de um emprego que eu trabalhava 2 dias antes da mudança, e a gente se mudou pra cá em dezembro de 2023. Em janeiro de 2024, eu comecei a postar vídeos no Quai e tal. Eu tava em casa, eu tava sem emprego, eu já estava procurando emprego, mas ainda não tinha conseguido. Em fevereiro, eu consegui um estágio, eu cursava pedagogia, e aí eu comecei a estagiar. Só que nesse meio tempo que eu estava estagiando, eu também estava postando vídeos, e aí eu descobri o mundo das lives, comecei a fazer live, e acabou que no final das contas eu parei de estagiar, tranquei a faculdade e comecei a me dedicar 100% às lives, porque eu estava tendo um retorno financeiro muito maior nas lives e eu também já estava com dúvida sobre a faculdade. Comecei a ganhar dinheiro com as lives e, tipo, eu ganhava bem. O primeiro mês de live que eu fiz, eu ganhei mais de 4 mil reais. E eu comecei a ver esse dinheiro entrando, em momento nenhum eu guardei. Como a gente não tinha móveis, eu comecei a comprar um armário para cozinha, comprei um guarda-roupa que a gente não tinha. Aí eu comprei sofá, comprei cadeiras, comprei batedeira, coisa de eletrodoméstico também. Porém, você entende que eu fui comprando, comprando, por mais que eu não tinha essas coisas, a gente se virava bem sem. E eu podia ter, sim, óbvio que um dia eu ia ter que comprar, mas não precisava ser assim, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Eu poderia ter ido aos poucos, e às vezes, para ser sincera, eu comprava sem comunicar ao Gabriel. Então, assim, às vezes se eu tivesse sentado com ele, conversado, ele ia dar a opinião dele, nós teríamos entrado em consenso. Mas eu ia lá, comprava e comunicava a ele que estava chegando, que eu já tinha comprado. Eu sempre fui muito imediatista, tipo, isso, eu vi isso, eu preciso disso e é para ontem. Eu nunca tive a paciência de, não, por que que eu não deixo meu dinheiro ali e eu vou pensar o que que eu vou comprar primeiro, o que é prioridade, sabe? Nunca pensei dessa forma. Por isso, hoje em dia, eu tô tão endividada. E não me arrependo. Eu tenho agora um guarda-roupa, a gente tem móveis em casa, a gente tem um sofá, enfim. Mas às vezes eu teria isso tudo hoje, só que com mais organização financeira, talvez, e não tão endividada. Então, é um ponto que eu preciso trabalhar na minha mente, essa questão do imediatismo. Nem tudo que eu quero, eu realmente preciso agora. Você entende? Então, um dos pilares aí para a gente conseguir manter, para eu conseguir manter essa organização financeira, conseguir quitar essas dívidas, vai ser parar de ser imediatista. Toda vez que eu pensar em comprar algo, que eu pensar em adquirir uma coisa nova, eu preciso primeiro colocar, nem que seja pegar um caderno e anotar os prós e contras dessa compra. Eu preciso realmente disso? Por exemplo, eu comprei um fogão parcelado no carnê. Então você pensa, quanto de juros que não deu naquele fogão. O outro fogão que a gente tinha só funcionava duas bocas, mas dava para cozinhar nele. O forno funcionava, mas eu queria muito um fogão de tampo de vidro preto e eu comprei. Eu estou pagando até hoje. E uma coisa que eu sei, se a gente soubesse antes que a gente ia ter que entregar essa casa aqui, muito provavelmente eu não teria comprado o fogão, nem a televisão e nem o meu computador, que foram as compras assim que eu fiz ano passado que eu estou pagando até hoje. Coisas grandes, né, caras. Porém, eu não sabia que a gente ia ter que entregar a casa, mas ainda assim eu comprei. E assim, não era tão urgente comprar o fogão. A televisão até era, porque a televisão que a gente tinha, ela tava dando ruim mesmo. Ela não era smart, até aí tudo bem, porque a gente tem um TV Box, mas ela tava chiando do nada, aí aumentava e abaixava o volume do nada, ela tava bem ruinzinha. Mas o fogão não era uma questão de urgência. Mesmo que o outro não estivesse tão bom, ele ainda tinha duas bocas funcionando e ele funcionava o forno, então eu poderia ter dado mais tempo com ele para comprar esse. Mas eu sempre fui muito imediatista pelo fato de talvez quando eu era mais nova eu não podia ter as coisas que eu queria no tempo que eu queria. Quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu comecei a achar que eu tinha que comprar tudo que eu queria, porque eu posso, eu trabalho, eu mereço. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então eu tenho que trabalhar isso na minha mente, gente. Eu acho que o financeiro não é papo de coach, isso é verdade, tá na nossa mente, sabe? Eu pelo menos vejo isso agora.
A gente se olha como uma pessoa endividada, como uma pessoa que gasta, como uma pessoa que compra, nunca como uma pessoa que tem dinheiro. Eu preciso pensar mais. Então, toda vez que eu for fazer uma compra esse ano, eu quero parar e refletir qual é o sentido daquela compra. O que essa compra vai me proporcionar? Será que é só um prazer momentâneo de, eu comprei? Porque muitas coisas que eu tenho aqui foi só um prazer momentâneo. Do tipo assim, nossa, isso é foda, eu quero ter isso, eu preciso disso, mas eu não precisava daquilo porque eu precisava para alguma coisa real. Não era uma urgência. Eu precisava daquilo para suprir uma ansiedade de comprar. Você entende? Eu acho que eu tô sendo compreensível aqui, né? Eu não quero mais ser imediatista em relação a compras, em relação a adquirir coisas. Eu quero sempre pensar o porquê eu estou comprando aquilo, qual é a urgência de eu comprar aquilo. Entre quitar essas dívidas, eu também gostaria e eu pretendo conseguir fazer um calção. E qual calção vai ser esse? Que seja o mínimo. Se eu conseguir guardar R$ 10 num mês, ok, ter um dinheirinho guardado, uma reserva, porque quando a gente passa mal, a gente precisa de um remédio. Eu não quero ter que correr para um cartão de crédito. Eu quero ter um dinheiro que não vá me gerar outra dívida, você entende? Eu quero reduzir as dívidas ao máximo. Eu sei que eu não vou sair desse ano ilesa de dívidas por causa da construção da nossa casa, né? Não tem jeito, gente, casa gasta. E pensando pelo fato de que eu tenho R$ 18.000 de dívidas para quitar. Vou ter as contas aí do dia a dia, que são normais, né? Higiene pessoal, comida, essas coisas. Que, graças a Deus, não fica tão pesado para mim, porque, como eu disse, somos eu e Gabriel. E, né, então a gente vive em conjunto. Não vai ser um ano fácil, vai ser literalmente um ano do cão se eu realmente quiser quitar esses 18 mil e principalmente pela compulsividade, o imediatismo que eu tenho em comprar. Mas vai ser ótimo porque eu vou sair desse ano com certeza com uma mentalidade financeira diferente, com uma cabeça diferente. Com certeza 2027 eu vou começar com o pé direito, se Deus quiser. Mesmo que ainda tenha algumas dívidas ali, eu vou começar com outra consciência, eu vou começar com outros planos. Vídeo, eu não sei se eu diria que foi um desabafo, mas eu espero ter esclarecido, ter te ajudado. Se você se identificou, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aí no canal para acompanhar os próximos capítulos. Lembrando que eu ainda sou muito leiga na questão de conhecimento financeiro, educação financeira, mas eu vou aprendendo e a gente vai aprendendo junto, porque eu vou compartilhando com você toda essa experiência, relatando tudo nos vídeos aqui dessa série. E é isso, te espero no próximo. Um beijinho, fica com Deus e até lá.